Olha só que legal essa notícia. Data centers poderão consumir cerca de 32% da energia total da Irlanda até 2026. Atualmente, o país obriga 82 unidades, com 14 em construção e 40 planejadas para os próximos anos, consumindo 21% da capacidade energética e superando áreas urbanas, 18%, e rurais, 10%. Desde 2015, o uso de energia pelo setor aumentou de 290 para 1.661 gigawatts por hora, e foi um aumento de 473%, ou seja, 4,73 vezes mais, né? A Irlanda é considerada um importante polo tecnológico para empresas globais. E daí, então, para mais contexto sobre o que isso aqui quer dizer, a gente tem que pensar naquele vídeo que eu falei sobre as empresas de IA, a computação em nuvem, mas principalmente hoje IA, com treinamento e execução de modelos de linguagem, precisam de cada vez mais energia. E não é uma questão de conseguir mais energia ou de conseguir mais energia limpa ou verde para essas empresas. Porque o que acaba acontecendo é uma competição com essas empresas para quem tem mais energia. Então, o que eles estão dizendo aqui é que se a Irlanda continuar nesse ritmo, eventualmente eles vão ter empresas exigindo mais energia do que eles têm até para abastecer suas cidades, até para abastecer serviços básicos da economia. Claro que não vai chegar nesse ponto, vai chegar próximo desse ponto. Só que daí, porque o que vocês imaginam? Digamos que 70% da energia deles é usada para data centers e daí ainda tem aqueles 30% firme e forte para o resto todo do país. Digamos que tem algum tipo de, sei lá, guerra na Europa ou crise, onde o acesso a petróleo fica dificultado. Imagina, sei lá, loucura aqui. Imagina se a Rússia e a Ucrânia entram em guerra por causa de uma disputa sobre um cano de petróleo que passa pelos territórios ali, e daí, digamos, sei lá, a OTAN diz, nós vamos apoiar a Ucrânia, a China fica meio que do lado da Rússia ali, mas então, dá todo o imbróglio, eles passam anos em guerra e tal, e isso faz o preço da energia subir na Europa inteira. E daí, do nada, essas empresas aí de IA, elas dizem, não, Irlanda, a gente precisa dessa energia, a gente precisa continuar usando 70% da energia do teu país. E daí vai faltar energia nas cidades da Irlanda? Se há um evento, um desastre natural que impede a energia de chegar na Irlanda ou de ser produzida na Irlanda, aí o que vai acontecer? Briga de facão para ver se os modelos de IA continuam funcionando enquanto tem ali? Claro, daí vocês vão dizer, mas Lucas, daí eles vão desligar os modelos de IA das empresas dos Estados Unidos que estão ganhando dinheiro com isso e vão dar energia para as pessoas que precisam na Irlanda. Obviamente eles vão fazer isso. Vamos ver então, beleza, champs? Então era só isso que eu queria trazer sobre isso. Às vezes eu faço umas fix aqui, né? Mas eu não tô dizendo que isso vai acontecer. Não tô dizendo que, né? Enfim, ó, pra quem não sabia, peguei vocês, existe uma coisa que se chama Guerra na Ucrânia. E se vocês procurarem no Google, vocês vão ler isso aí. Mas enfim, são umas coisas que a gente tem que pensar, e essa questão do deixa pro pai mercado resolver é uma coisa que, assim, se o país tem líderes que são mais espertos, ou se o país está realmente se preparando, eles já se ligaram desse tipo de coisa. Como, por exemplo, sei lá, a China. A Europa vai continuar deixando esse tipo de coisa acontecer, porque o que eles estão fazendo, na realidade, esses servidores, eu imagino que deve ser Google, Amazon, essas coisas, né? Porque se eu não me engano, e daí eu posso estar errado também, mas a Irlanda, eles têm uma economia muito laissez-faire, com pouco imposto, e que é usado pelas big techs para colocarem sede lá e para colocarem todo tipo de instalação lá, porque acaba sendo mais barato do que o colocar nos Estados Unidos, não é? Posso estar enganado, mas eu acho que esse deve ser um dos motivos porque tem tantos data centers indo para lá. E daí, enfim, tem todas essas questões de soberania nacional, de energia e tal, que eles vão ter que começar a pensar assim, porque eu acho que a situação não vai ser... Isso, o regime fiscal deles lá é mais facilitado para isso, né? Pode ser uma questão séria. Sei lá. Previsões aqui do canal Tecnologia Classe. Eu gostei do chat falando aqui, ó. Sim, é um paraíso fiscal. Eu tava sendo todo bonzinho. Eles têm uma questão de imposto e tal. Não, mas eles são um paraíso fiscal. Você tem razão. E eu sei. Eu tô de saco cheio de notícias de IA. Mas isso aqui, eu nem vou ler a notícia direito. Vamos conversar rapidinho sobre isso. Eu trouxe essa notícia aqui porque eu estou ambivalente com ela. Eu tenho 2 pensamentos sobre isso. Por um lado, dá uma vontade imensa de matar no Minecraft, né? Quem teve essa ideia idiota e quem tá propondo esse tipo de coisa tecnocrática de vamos usar a IA para ser um político. Por outro lado,
dá uma vontade imensa de me matar, porque eu não aguento mais essas pessoas propondo esse tipo de bobagem tecnocrática de vamos usar a IA para fazer alguma coisa de política e tal. Eu não aguento mais esse tipo de coisa. Então vocês percebem que tem dois lados aqui, né, dessa discussão. Então eu vou ler alguns parágrafos e daí eu vou dar a minha opinião aqui, porque eu acho que isso aqui é um conteúdo bem canal Teclas. As inteligências artificiais já estão presentes em vários setores da sociedade. Na comunicação, artes, engenharia, computação, universidades e muito mais. A política, porém, é um setor em que a presença da tecnologia ainda não é tão chamativa. Enfim, vocês estão no canal Tecnologia e Classe. A gente está falando sobre todas as notícias de tecnologia, pelo menos, né, que estão aparecendo nos portais aqui, assim, um apanhadão, e eu sempre consigo conectar isso com a política. Então, enfim, eu já acho estranho dizer isso, mas beleza. Pedro Marcum é um hacker, ativista pela transparência de dados e pré-candidato a vereador na cidade de São Paulo, que tem como parceira de chapa uma IA. De acordo com ele, essa é a primeira candidatura híbrida na história do Brasil. Marcum, que também foi cofundador da iniciativa Transparência Hacker e do ônibus Hacker, já entrei dentro do ônibus Hacker, não lembro desse mano aí, mas já no fórum do software livre já entrei dentro do ônibus Hacker, que leva conhecimentos técnicos e tecnológicos para cidadãos comuns, diz que é preciso ser contra a velha política. Aí vocês já... Ô, Pedro, eu não te conheço, tá? Mas que papinho de velha política, porra. Contudo, ele ressalta que não faz um discurso antipolítico. Ah, beleza, desculpa, tu devia ter dito isso no mesmo parágrafo. Na verdade, segundo ele, seu discurso é antissistema. Ah, não! Eu tô numa... Eu tô numa montanha russa de emoções. Tu me perdeu, me ganhou, me perdeu. Tamo num tango aqui, numa dança. Meu discurso é extremamente político. Estou oferecendo uma saída política para um sistema corrompido. Ah, não. Como é que ele fez isso de novo? Eu estou oferecendo uma tecnologia que pode, de fato, resgatar a política das mãos dos políticos e devolver para a mão das pessoas. E a chave disso é a transparência e participação, argumentou. Tá. Cara, eu nunca vi um discurso tão 50% em cima do muro. Isso, desculpa, Pedro. Esse discurso aqui é muito antipolítica, tá? Desculpa, cara. Esse discurso é antipolítica. Política baseada em dados. A IA parceira de Pedro Marcum se chama Lex. A Lex, que ele diz que propositalmente pode ser confundida com a Alexa, funcionando através de plataformas como o WhatsApp, ela responde às perguntas, faz resumos, sugere ideias, etc. No caso da Alexa, ela servirá para analisar dados em grande escala, formular políticas públicas, fiscalizar contratos e interagir diretamente com a população, de acordo com o site da pré-campanha do Jovem. Marcum, que concorrerá ao cargo de vereador em São Paulo pela Rede de Sustentabilidade, quer inaugurar a fase de uma política baseada em dados. E ele é ousado. Os políticos com inteligência artificial vão substituir os políticos sem inteligência artificial, com apenas burrice natural. Vote em mim. Confira a seguir a versão em texto com os melhores momentos da entrevista. Tá, e daí tem uma entrevista com ele aqui, eu não vou ver. Talvez, assim, sinceramente, Pedro, eu não acho que essa campanha vai muito pra frente. E se eu tiver errado, eu tenho medo do que isso aqui pode virar. Vou fazer a minha crítica, se você vier a ver esse vídeo, tá? Qual é o problema, cara? O problema, na minha avaliação hoje da política, não é que os políticos não têm acesso aos dados. Que a gente não sabe a coisa certa a se fazer. O problema com a política é que a gente tem uma luta entre a classe que domina a sociedade. Vou tentar não fazer muito termo marxista aqui, né? A gente tem uma luta entre quem tem muita grana, entre quem é dono de empresa, entre quem tem dinheiro para botar bancada no Congresso, entre quem tem dinheiro para influenciar a política, e entre quem não tem grana, que é o trabalhador, né, que é a pessoa do dia a dia lá, o seu Zé que pega o ônibus, a Dona Maria, que é faxineira, mas também o Lucas, que é programador, também a pessoa que faz concurso público. Todas as pessoas, elas têm menos voz do que as pessoas que dominam a sociedade. Logo, quando a gente vê as políticas que estão sendo discutidas no Congresso, as políticas que estão sendo pautadas até pela presidência, mesmo sendo um governo aqui de esquerda e tal, que está em oposição a um governo negacionista da ciência, que era o governo Bolsonaro, nós não vemos essa análise dos dados e essa avaliação técnica, né, que é o que a gente chama de essa tecnocracia, acontecendo não porque os políticos dizem hehehe,
não usarei dados, farei política de qualquer jeito e vamos ver o que é melhor. A gente vê isso porque a política é influenciada por esses interesses que acontecem, tá? Então, tu não é a primeira, tu não é a segunda, tu não é nem, sei lá, a milésima pessoa que já teve a ideia de dizer: e se nós usássemos a tecnologia para, ao invés dos políticos terem poder... Muito obrigado pelos R$5. Hibisco, né? Então, tu não é muito criativo quando tu diz assim: e se ao invés dos políticos terem poder, a gente criasse uma coisa que é mais inteligente que os políticos, que tem os interesses de todos em mente, e isso tomasse as decisões pra gente. Isso é totalmente antipolítica. Isso é negar que a sociedade ela tá do jeito que tá, não porque as pessoas são burras e elas não sabem tomar boas decisões, mas porque existe um conflito entre interesses que está no cerne de toda a produção hoje, né? Como eu sou marxista, eu falo sobre a produção de riqueza, de produtos, mas a gente pode dizer que está no cerne de todas as nossas relações sociais. Esse é o problema do negócio. Uma tecnologia não vai resolver isso. Não tem como ela resolver isso. E no limite, esse teu discurso, ele é muito apropriado por movimentos antipolítica que querem que a gente negue essa luta entre interesses na sociedade, para que a gente escanteie isso, que a gente não preste atenção para isso e que a gente nunca faça nada útil com isso, tá? Então, quando né, os marxistas dizem que os Estados Unidos, por exemplo, para dar um exemplo, mas podemos depois voltar para o Brasil, não são uma democracia, a gente não diz isso porque as eleições deles têm fraudes, embora o sistema de gerrymandering lá, né, e o sistema de delegados e todas essas coisas parece muito uma fraude legalizada, mas não é por isso que a gente diz que eles não são uma democracia. É porque nem tudo sobre a maneira como eles se organizam em sociedade está sob discussão democrática. É como se, tipo, tudo que eles podem decidir é entre qual dos dois partidos que tem uma pauta que é capitalista, bem mais à direita, que é o republicano, né? Que daí hoje está incorporando coisas contra minorias, contra imigrantes, assim, explicitamente, né? Uma política que não seria um erro dizer que é uma política neofascista e tal, mas não precisa dizer isso. Um que é uma política de direita, assim, né? E um que é uma política pró-capitalista, que quer que continue dessa mesma maneira, mas não é tão anti-minorias, quer que eles tenham um sistema de saúde que não seja completamente bizarro, quer que as mulheres tenham acesso ao aborto, quer que eles tenham uma política de regulamentação sobre o uso de armas que não seja completamente insana, mas é como se a política ela tivesse dentro de um joguinho para fazer aqui pro pessoal da tecnologia. É como se a política fosse um jogo de Mario Bros, em que tu pode ir pra direita, ir pra esquerda, pular, apertar B. Mas tu não pode voltar até o fim do cenário e ir embora. Tu não pode passar da bandeirinha sem pegar a bandeira. Aí se tu fizer os glitches, speedrun, tem outras coisas. Tu não pode jogar um RPG ali dentro. Tu não pode fazer várias coisas. A política, ela tá limitada num espectro muito pequeno de coisas. Então a gente não pode questionar, pô, mas e se a gente tivesse a moradia como um direito básico de todo mundo? E se a gente tivesse a alimentação como um direito básico de todo mundo? Esse tipo de coisa nunca está em discussão na democracia. Por isso que nós, marxistas, chamamos isso de democracia burguesa. Então, assim, eu tô sendo prolixo aqui, mas para dizer, não tem como isso aqui ser a solução para a política. Não tem como isso ser a solução para a política. E se você é bem intencionado, eu queria muito que você percebesse isso, mas, sinceramente, o que me parece isso é uma demagogia tecnocrata bizarra, usando o hype da IA, que é uma coisa que as pessoas já estão notando que não é muito promissor, para tentar se aproveitar e catar voto. Assim, isso é basicamente a versão 2024 do Tiririca, vote no palhaço aqui, não sei o quê. Isso aqui é a versão 2024 do meu nome é Enéas, porque a bomba atômica, não sei o quê, e o povo. Isso aqui não é nada. Isso aqui não tem potencial nenhum de dar certo, tá? E depois de cuspir essas barras aqui, essa candidatura acabou e tal, você nunca mais vai concorrer e tal. Desculpe. Mas é isso aí, tá? Então, obviamente, você desistiu da sua candidatura agora, você entendeu o meu ponto e você virou comunista. Então, bem-vindo, camarada Pedro Marcum, tá? E, enfim,
Eu acho que um dia tu vai concordar comigo. Sucumba.